Gravando, 1, 2, 3. Bom dia, seu Camilo. Bom dia, Zé. Aí que maravilha, né? Aqui eu trouxe esse caderno aqui para hoje. A luz. Ah, agora queimou mesmo. Não quebrou. Graças a Deus. Cadê? Essa arma aí. Facão, vê se eu tô precisando dele. Misericórdia. Gente, então, olha aqui a maravilha do Mateus, né? Pediu desligamento, seu amigo veio buscá-lo e disse que o motivo é por estar com contas atrasadas. É uma pessoa que não entendeu patavina nenhuma da doença. Mas não entendeu patavina nenhuma da doença. A pessoa está colocando essa doença como se ela fosse um grãozinho de nada, um trenzinho pititinho na vida dele, né? E ontem nós dissemos aqui, essa doença é terrível, né? Essa doença não tem cura, né? Então Mateus, por mais que nós falamos para ele, falou assim, ó, você não tem esperança mais, você não tem chance mais, essa doença é incurável, você não tem saída, você não adianta ir para fora. Uma hora dessa ele já está no bico do urubu, Deus queira que não, a gente não está vendo, mas pela experiência que a gente tem, a gente já sabe, né? Que é chover no molhado, não tem esperança. A pessoa saiu daquele. Pode cada um aqui pegar uma folha de papel, colocar uma redação e dizer qual é a esperança do Mateus lá fora. Qual é a esperança dele? Nenhuma. Mas nenhuma, né? Eu vou escrever, é igualzinha a minha, nenhuma. Nós não temos esperança lá fora, gente. Porque todos que saem, se não houver conversão, não existe esperança. Volta e volta a coisa feia. Não adianta. Esse é o primeiro passo, né? A pessoa admitir. Ele precisa entender que ele não tem esperança lá fora. O Fabiano tem que entender que ele não tem esperança nenhuma lá fora. Você vai sair, se sair daqui é para morrer. Então nós não viemos para a comunidade terapêutica, nós viemos buscar a única solução que nós temos. Qual é? A cura do vício. Não tem cura? A única solução, a conversão. A mudança de vida. Ser santos. A santidade. A busca de uma vida perfeita, de uma vida plena, de uma vida, de uma sede de Deus, de um desejo de Deus, ter fome de Deus, sede de Deus. Podemos ter como exemplo Xavier hoje, tenho certeza que ele está com o coração muito mais tranquilo, porque hoje ele está na luz, porque ele está na verdade. Antes ele não estava na luz, porque ele estava nas trevas, né? Porque todo aquele que ainda está no engano do mal, né? nos estilhaços do mal, no veneno do mal, sofre por dentro, né? Hoje a gente já entendeu, e é um testemunho muito rico para a gente, porque prova que essa doença não é de se brincar como o Mateus está brincando. Mateus está brincando. Vou pagar minhas contas primeiro, depois eu trato. Ele vai pagar a conta? Se hoje ele saiu devendo 20, amanhã ele chega aqui devendo 500. Né? Porque ele não vai ter condições de dar um lápis para o filho dele. Nem um lápis. Porque a gente conhece, gente. Não é... Vamos cada um fazer uma redação aqui do Mateus. É mamão com açúcar para fazer uma redaçãozinha, né? Nós poderíamos começar a redação. O Mateus faliu.
Como que se fosse uma empresa, o senhor Iraí sabe disso, uma empresa está sujeita a falir. A pessoa faliu. A sua falência foi ocorrida em razão do quê? Porque não tampou o buraco que está saindo, né? Lembra da Lava Jato? Um dia mamãe falou assim para mim, falou, Gilberto, aonde que eles tiram tanto dinheiro para sair naquele cano, naquele tubo? Porque eu nunca vi sair tanta nota de 100 naquele tubo ali. Eu falei, aí se a gente for pensar para o nosso lado, se a gente não tampar o nosso tubo. Ontem eu ouvi uma música, eu falei, gente, mas não dá. Essa música funk, eu só vi um pedacinho. Funk, aquelas músicas de funk mesmo, de arrebentar a boca do balão, daquele trem lá do, sei lá das quantas. A música é difícil de entender, de tanto que é bagunçado a fala do sujeito. Aquelas músicas que o caboclo canta meio bagunçado lá. Ele canta tudo que a vida me traz, ou seja, todos os problemas da vida, tudo que a vida me traz, hoje eu preciso de mais. Algo que me traga a paz e que me deixa mais eficaz. Eu anotei aqui, eu falei, não, esse eu tenho. Olha o que o caboclo criou no funk. Primeiro ele disse que a vida está um inferno. Tudo que a vida me traz, ou seja, o inferno da vida. Tudo que a vida me traz, hoje eu preciso de mais. Algo que me traga a paz. Para eu ser mais eficaz, ou seja, eu não estou valendo nada, eu preciso de alguma coisa para eu ser mais eficaz. Algo que me traga a paz. Olha a insaciez. Eu fico imaginando esse caboclinho que estava cantando isso chegar perto de Jesus. Já pensou cantar essa música perto de Jesus, lá na beira do poço, igual a Maria Madalena, não, a samaritana? Você já imaginou você chegar lá no poço, Jesus falou, tem água viva para te dar. Aí o Gilberto chega para Jesus e fala, mas eu quero um crack. Jesus fala assim, meu filho, esse crack daqui 2 minutos você precisa de outro. A água que eu te der, correrão rios de água viva, do seu interior correrão rios de água viva para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. E a pessoa continua buscando, eu preciso de mais. É a insaciedade, né? Por isso que Jesus falou para a samaritana, falou assim, você quer dessa água? Quero, por favor, me dê dessa água. E ela abriu os braços, fechou os olhos para receber. Jesus falou, nananina não. Vai lá primeiro buscar o teu marido. Porque aquela mulher era insaciável de marido. Nada saciava ela. Por que esse rapaz aqui está dizendo que eu preciso de mais? Eu preciso de mais. Por que o Mateus está dizendo eu preciso de mais? Porque a vida se tornou pesada para ele. E quando a vida se torna pesada, quando eu era lá das cidades que eu falei para vocês, ontem ou anteontem, não sei, a Berlândia, Vitória, Vila Velha, por onde eu passei, a vida era pesada para mim. A vida ainda é pesada, a vida era pesada. E qual que era o meu grito? Aonde que eu me socorria? No golo. Pois era a única coisa que eu tinha. Eu era vazio, existencial, não tinha Deus. Quando você não tem Deus, você vai correr atrás de quê? Por isso que eu falei para o Xavier, Xavier, você não converteu. O Xavier chegou muito próximo de Deus. E hoje o Xavier precisa nos ajudar muito a trazer testemunhos para a gente, para dizer assim para todos nós, a conversão não é fácil, porque por mais que eu estive na igreja, eu não me converti ainda. E o Xavier tem que achar essa resposta para a gente, entendeu, Xavier? Você tem que achar essa resposta para a gente. Por mais que ele se aproximou de Deus, por mais que ele se misturou com Deus, por mais que ele andou correto por algum tempo, por mais que ele se esforçou para se manter limpo por algum tempo,
Quando a coisa pesou para o lado dele, o grito foi para as drogas. O grito da alma ainda não foi para Deus. O grito de desespero, o grito de insaciedade, o grito de quero mais, não foi para Deus. Isso prova que não há conversão ainda. Porque uma pessoa convertida deve buscar Deus no momento de desespero. No momento de desespero da vida dele, quem entra é Deus. Esse é uma pessoa convertida. Uma pessoa convertida é aquela que ele tem Deus no momento difícil, porque Jesus falou que quem construía sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, a tempestade, a enxurrada, a chuva, pode soprar o que for, que a casa permanecerá de pé. Cai 10.000 à minha direita, 1.000 à minha esquerda, mas você não será atingido. Mas se você construir a sua casa sobre a areia, e aí como que a gente vai entender que a nossa casa está sendo construída sobre a areia? Ué, é muito simples, é essa musiquinha aqui. Tudo que a vida me traz. Então Eliel já conhece a vida dele, já sabe os problemas, já sabe as dificuldades. O Marquinhos lá já conhece o problema da vida dele. Não está aqui hoje não. No CAPS. Está no CAPS. A Teté já conhece os problemas da vida dela. Eu conheço os problemas da minha vida. Eu conheço a doença que eu tenho. Eu e o seu Paulinho nós conhecemos a doença que nós temos. Sou Sérgio. E se eu conheço a doença que eu tenho, que eu carrego nas costas, só me resta uma alternativa. Uma única alternativa. De dezenas que aparecem na minha vida, uma única alternativa. No desespero, na ansiedade, na depressão, na tristeza, na angústia, na noite escura, no momento difícil, eu não posso buscar mais. Eu não posso entrar nessa música do funk, hoje eu preciso de mais. É joelho no chão. É orar. É pedir a Deus, Senhor, socorro, eu estou perecendo. Senhor, os estilhaços do demônio me atingiram. O veneno maligno caiu sobre mim. Eu estou precisando de Ti. E aí vem uma coisa linda na conversão, né? A conversão acontece naquele momento em que Jesus nos chama. Quando é que acontece a conversão do Soiraí? Quando é que o Soiraí passa a ser convertido? O dia que Jesus chega para ele e ele aceita esse chamado quando Jesus fala: quem quiser me seguir Jesus é conversão, não é? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. O Xavier seguiu Jesus, mas não renunciou ao mundo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, o único caminho é esse, é aqui, é Jesus. Ah, mas eu preciso de mais. Não. Você não tem. É como que se... Qual que é? Gente, pega a conversão, pega a vida de Jesus, Elielson. Ele tinha outra escolha? Xavier, Jesus teve alguma escolha na vida dele? Qual foi o caminho dele? A cruz. E a nossa? A cruz, gente. Não adianta querer se saciar de outra coisa, não, mãe. Não adianta. Qual que é o caminho do Fernando? A cruz, ué. Qual que é o caminho de Jesus? Ele não tinha saída, não, ué. Ele tinha que derramar o sangue para pagar o pecado do mundo inteiro. Ué. O caminho dele foi a cruz, ué. Pergunta se ele tentou escapar para a tangente, vazar na braquiária. E nós estamos tentando vazar na braquiária, não vai dar conta, ué. O caminho de São Sérgio.
Está traçado. É abandonar o mundo, não tem jeito. O caminho meu é abandonar o mundo. Não é a igreja somente, não. A igreja, se resolvesse o Xavier, virou piolho de igreja, né? Cantava no coral, participava, célula, estava lá dentro, fez amizade com todo mundo, participou, estava junto com o pastor sempre. Adiantou? Não, porque ainda achou que tinha 2 caminhos. O Mauri tem 2 caminhos? Teu caminho é a cruz, não adianta. E por que você sabe que... Por que eu estou dizendo que o caminho do Mauri é a cruz? Porque o caminho dele é sofrimento. O meu é sofrimento. Tá achando que ficar sem bebida é fácil? Ficar sem bebida e droga é tão difícil que nem o Xavier, que sabendo que ia perder tudo, se usasse, usou. Olha para você ver o desespero. A pessoa mesmo sabendo que vai perder tudo, vai voltar a estaca zero, ele usou. E se isso não for cruz, se uma pessoa igual ao Xavier, que tem uma doença igual a minha, se uma pessoa igual ao Xavier não entender que isso não é cruz, você tem que largar daquilo que você é doente, obsessivo, compulsivo. Gente, nós não temos outro caminho. Qual que é o caminho do Roberto ali? Vamos fazer uma redação hoje sobre o Roberto? Pode, Roberto? Pode. Aí, ó, tá permitido, então nós vamos fazer uma redação. Roberto, 2 pontos. Qual é o caminho do Roberto? Roberto, qual é o caminho que ele vai seguir? Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020. Quantas horas? 7h15. Agora nós vamos traçar a vida do Roberto das 7h15 para frente do dia 19 de fevereiro. O Roberto, para a gente melhorar a nossa redação, a gente vai pôr um pensamento aqui, uma verdade. O Roberto carrega uma doença terrível. Ele tem uma doença. Já ficou mais fácil para a gente fazer uma redação. Ele carrega uma doença terrível. Ele pode descuidar dela? O que mais que nós podemos falar do Roberto? Além dele carregar uma doença terrível. Que ele não tem esperança nenhuma em relação à cura dessa doença, porque ela é incurável. Então, também na redação do Roberto, a gente pode colocar aqui: Roberto está ciente, e muito ciente, ou seja, ele sabe, o Roberto sabe, que ele não tem esperança nenhuma de melhorar. O Xavier pensou que ele tinha melhorado depois de 2 anos. Não é, Xavier? A pessoa pensou, até pensou que tinha melhorado depois de 7 anos. Não tenha esperança. Perca todas as esperanças em relação à doença. Então, em relação ao Roberto, ele tem uma doença terrível, e em relação a essa doença, ele tem certeza que ele não tem esperança nenhuma de melhora. Então, o Roberto hoje vai bater no peito e vai dizer assim: eu nunca vou sarar dessa doença. Eu nunca vou ter paz e sossego dessa doença. Estou falando coisa certa ou coisa errada? Certíssima. Porque enquanto a pessoa for igual um Mateus da vida, achando que a doença, que ele vai dar conta de trabalhar, ele está acreditando em Papai Noel, tadinho. O Roberto então bate no peito, o Gilberto bate no peito e fala assim: eu nunca mais tenho esperança de uma vida normal, porque eu tenho uma doença terrível. Eu nunca vou conseguir viver normal. Por quê? Eu não dou conta de parar de beber, e quando eu bebo eu não paro. E vou nas últimas consequências. E essa tem sido a minha vida dos últimos não sei quantos anos.
a pessoa fala. Então o Roberto tem que ter essa certeza para a gente fazer uma redação dele. Primeiro, ele tem uma doença terrível. Eu tenho uma doença terrível. Segundo, eu não tenho esperança nenhuma mais em relação a essa doença de que eu vou melhorar. Então o Roberto vai o tempo todo dizer: eu nunca vou melhorar dessa doença, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou melhorar dessa doença. Tem que acordar no dia, hoje é dia 19, às 7h15 da manhã, hora que for às 8 horas, o Roberto tem que repetir com ele de novo: eu nunca vou melhorar. Não existe remédio que cura essa doença, não existe médico que cura essa doença, não existe psicólogo que cura essa doença, não existe comunidade terapêutica que cura essa doença. E eu mesmo nunca vou curar essa doença, porque eu já tentei várias vezes, nunca consegui. Então isso é muito rico para a gente enriquecer a nossa redação, no sentido de que essa doença nós podemos perder todas as esperanças. Quem aqui quer perder a esperança hoje em relação a essa doença? Eu quero. Acabou de praticar o primeiro passo. Quem perdeu a esperança dessa doença, de ter cura em relação a ela, acabou de praticar o primeiro passo. Você admite que é impotente, que você não é capaz de vencê-la. Você é incapaz. Você é impotente, você é pequeno, você é miúdo, você não consegue vencer. E não tem remédio que você consegue comprar. E não tem médico que consegue curar. E quanto mais problemas você tiver na sua vida, mais você vai usar ainda. A doença vai se agravar mais ainda. Gilberto, mas você está nos deixando desesperançados. Quem carrega essa doença tem que estar o dia inteiro desesperançados. O Fabiano tem que estar desesperançado o tempo todo. Você tem esperança de viver sem essa doença? Algum dia da sua vida? Acreditar em Papai Noel. Será que o seu Paulinho lá em Nepomuceno vai ter esperança que ele vai ficar sem essa doença? Que ele vai deixar a doença para trás? Não, a doença vai acompanhar ele. Será que algum de nós aqui ainda tem esperança que vai ter cura? Não existe cura para essa doença. Não existe cura. Gilberto, mas tem Deus. Deus não cura essa doença, não. Para com isso. Se Deus curasse essa doença, o Xavier estava curado. Porque talvez entre nós aqui, pouco se aproximou de Deus conforme ele aproximou nesses últimos tempos, pelo menos no início da conversão dele, mas ele não chegou no final, porque o caminho é estreito. Gilberto está dizendo que Deus não cura essa doença? Não. A esperança de um alcoólatra, de um drogado, de um dependente químico é uma só: mudança de vida, morte da carne. Você tem que sofrer na carne. O fato de você não usar, você tem que sofrer na carne esse desespero. É missão de todo doente nessa terra, nessa face da terra. Podemos escrever aqui: o Roberto está condenado nessa terra a passar vontade todo dia. O Roberto está condenado, assim como eu, a passar vontade todo santo dia, até o fim da vida dele. Agora, se você não quiser passar vontade, aí você vai morrer na bebida e na droga. Gilberto, você está dizendo que nós somos condenados a passar vontade a vida inteira? A ficar com sede dessa bebida e dessa droga a vida inteira? Sim, nós estamos condenados a ficar com sede e com fome dessa doença, dessa bebida e dessa droga a vida inteira. Então Elielson vai viver com sede e com fome e com vontade.
Essa é a nossa doença, é a vontade, é a obsessão, é a compulsão. Essa é a nossa doença. Qual que é a doença do Sr. Zé Edgar? A vontade, porque toda hora eu estou com vontade de beber, gente. Toda hora eu estou com vontade de usar droga. E isso não tem cura. O Sr. Sérgio chegou na casa dele e virou 3 litros de pinga de uma vez na cabeça. Porque essa é a doença dele e a minha. É a compulsão, é a obsessão. E isso não tem cura. E se o Sr. Sérgio sair 1, 2, 10, 20, 30, 40 vezes, daqui 1 ano, 10 anos, 20 anos, essa obsessão dele virar um galão de pinga na boca é a mesma. E o que o AA nos ensina? O que a gente precisa então? De força para aguentar. Eu preciso de força para aguentar. O Roberto precisa de força para aguentar. A viver com vontade o dia inteiro, vendo os outros beberem e você só passar vontade. Vamos fazer uma redação sobre a nossa doença. Qual que é a doença da unha? Ela fica podre. Qual que é a doença do câncer? É um tumor que cresce desenfreadamente. Qual que é a doença do coração? A veia entope. E a nossa doença qual que é? Passar vontade o resto da vida. Essa é a nossa doença, passar vontade. Porque a tua doença é passar vontade. Qual que é a doença? Do Sr. Euclides? Passar vontade. Eu não posso. A minha doença, passar vontade. A doença do Roberto, passar vontade. Porque se você sai, você tem que passar vontade. Se você não passar vontade, você usa. E se você usa, derrota completa. Facinho de entender a nossa doença. Nós estamos condenados. O Xavier está condenado a passar vontade para o resto da vida. E ele foi passando vontade, passando vontade, passando vontade, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses, 10 meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, passando vontade, passando vontade, passando vontade, segurando em Deus, segurando em Deus, segurando em Deus, quando vê, num belo dia fatídico na vida dele, primeiro gole. Aí você está seco. Aí despertou o monstro. E depois que você desperta o monstro, bau. A palavra bau já significa capeta. Já era. Tudo dominado. Já tem uma musiquinha que nos ensina isso. Tá tudo dominado. Tá tudo Pôs o bico ali, acabou. Não adianta você falar assim, não, agora eu vou controlar. A pessoa chega lá no cartório e fala, não, realmente eu tive uma queda, mas agora eu vou controlar. Falou, tem gente que acredita em Papai Noel, eu não acredito não. Porque acreditar que uma pessoa pôs a mão no primeiro gole e vai controlar, está dominado, já era. Está dominado. O Mateus não caiu, não foi agora, não. O Mateus caiu, foi daquele trago que ele deu lá. Ó. Daquele trago para frente ele não conseguiu mais. Gente, qual que é a nossa doença? Passar vontade. Não esquece isso, não. O Eliel está condenado a passar vontade para o resto da vida. Agora vamos fazer uma redaçãozinha, vamos concluir a nossa redação. Fernando, como que eu faço para viver passando vontade a vida inteira? Alguém me dá uma ideia?
Agarrar em Jesus. Né? Agarrar em Jesus. Tem outro jeito? Não. Ah, gente. Tinha outro jeito de Deus pagar o pecado do mundo? Tá vendo que Jesus só tinha um caminho? A cruz. E nós? Nós só temos um caminho. Deus. Porque você vai ter que passar vontade a vida inteira, Fernando. Você ficou 2 anos, você passou vontade. Hã? Agarrar em Jesus. Eu não agarrei, aí não passou vontade. Até que você agarrou, mas depois foi enfraquecendo, vai enfraquecendo. Aí você já deixa de ir num grupo, você já deixa de participar de uma oração, você já deixa de, como se diz, a pessoa vai se acreditando em si mesma, e essa doença não tem cura. Está vendo por que eu tive que agarrar em Jesus? Vocês estão vendo por que eu tive que converter? Por que eu tive que converter? Porque eu não tive escolha. Ou eu convertia ou eu morria no álcool. Eu não tive escolha não, gente. Ou você converte, ou você morre no álcool, porque não tem escolha. Porque só tem um jeito de você viver nesse mundo passando vontade. Jesus. Não tem outro jeito. Foi isso que o Bill descobriu. Foi isso que o Dr. William descobriu. Foi isso que o grupo de Oxford estava ensinando ao povo lá. Você imagina uma pessoa, Roberto, que tem que ficar sem sexo a vida inteira. Você, abstinência sexual. Você imagina chegar perto de mim e dizer assim: Gilberto, você está condenado agora a passar a ter uma abstinência sexual até os 100 anos. Vai passar vontade? É, ué, facinho, não é? Ah, eu dou conta. Um ser humano dá conta disso? Ah, que isso, Santo Agostinho já falou assim: só existe um jeito de um ser humano ter abstinência sexual: Jesus Cristo. Não existe outro jeito. Se um ser humano quiser ter abstinência sexual, só existe um jeito: conversão. Não é essa conversão de ir para a igreja, não, porque a conversão de ir para a igreja nós já vimos que não dá certo. Não que a igreja não dá certo, a igreja é necessária, mas ela sozinha não é suficiente, não é isso, Xavier? A igreja só não é suficiente, a prova está aí. Ah, eu estou indo para a igreja. Falei, não é só a igreja não, meu filho. Não é só a igreja não. Você precisa de algo tão forte na tua vida, mas tão forte, você precisa se apegar tão forte em alguma coisa, porque você vai viver a tua vida inteira passando vontade. Você vai viver a tua vida inteira passando vontade. E ai de nós se nós não formos quebrando aquilo que nos traz mais vontade ainda. Eu tive que largar o futebol por conta da bebida, porque não existe futebol sem bebida. No Brasil não existe. Eu nunca assisti um jogo sem abrir uma lata de cerveja ou abrir pôr uma dose de uísque, porque o futebol era motivo. Porque para eu não admitir que eu era doente, eu falava assim: uai, hoje é dia de jogo, então eu tenho que beber. Mentira, bebia porque eu era doente, obsessivo e compulsivo. Então eu tive que largar o futebol. Porque como que você fica com o futebol? Se você quer, eu vou passar mais vontade ainda. Aquilo que já é fraco, você vai deixar mais fraco ainda. O Marquinhos saiu daqui e começou a usar cerveja sem álcool lá em Campos Gerais. Você vai pôr uma cerveja sem álcool no copo? É confiar demais no ser humano, né? Achar que você está forte demais. Gente, é difícil de entender, mas
Faça um desenho aí, faça um inventário da sua vida, faz o quarto passo lá. O Tiãozinho falou do quarto passo aqui, muito bonito, viu, Tiãozinho? Quarto passo. E você falar assim, meu Deus do céu, você acredita que nessa vida que eu vivi, poucas vezes eu dei conta de passar vontade? Porque todo dia eu acordava e bebia, ou todo dia eu acordava e usava, porque você não conseguiu passar vontade, você não conseguiu ter o tesão foi tão grande que você não conseguiu, você mandou para dentro. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira você mandou para dentro, quinta-feira você não deu conta de passar vontade, sexta-feira você não deu conta de passar vontade, carnaval você não deu conta de passar vontade. Faz o quarto passo e vê quanto que você não deu conta de passar vontade. E talvez você até não queria beber naquele dia. Bebeu. Porque você não deu conta de passar vontade. E será que você ainda quer confiar nisso? Como que o senhor Iraí vai confiar nele se durante tantos anos da vida dele ele não deu conta de ficar sem a bebida? O senhor não deu conta de passar vontade. Olha o Xavier não deu conta de passar vontade. Olha o seu Sérgio, ele não deu conta de passar vontade. Ele chegou lá na casa dele, é lógico que a vida é difícil, cheia de problemas. Ele não deu conta de passar vontade. E a vontade é tão grande, mas tão grande, a nossa obsessão é tão grande pela bebida e pela droga, o nosso desejo, o nosso desespero, o nosso tesão é tão grande que a gente mesmo cria mentira pra gente. A gente fala assim, vou beber só uma e depois eu paro. E a gente acredita que vai dar certo. Isso chama... Vocês já viram algum filme de deserto, Roberto? Que o caboclo fica andando, de repente ele tem uma visão, tem uma água, ele chega lá e bate a cabeça na areia? Porque a pessoa está com tanta sede, mas com tanta sede que ele começa a ter visão. A bebida é a mesma coisa na nossa vida, é a droga. Você começa a ter visão de que você vai tomar uma só e ninguém vai ver, que você vai passar desapercebido. E você acredita, você cria mentira. Você entra na mentira e você acredita na mentira achando que é verdade. Mas depois não tomo não controla a garrafa. Mas quando a gente toma uma, a gente acredita que a gente vai tomar uma só. Porque quantas vezes, gente, eu saí para beber pouco e voltei tonto? Quem aqui já saiu para beber pouco e não deu conta? Todos nós. Você acha que o Xavier queria usar muito? Não. Ele queria usar pouco. Então o Xavier criou a seguinte... Como é que chama aquele trem do deserto? É miragem, né? O Xavier criou a seguinte miragem na mente dele. Ele criou essa fantasia na mente dele. Eu vou usar pouco, ninguém vai descobrir. Eu vou controlar. Eu vou fazer isso. Ele fez um projeto bonitinho. Gente, isso só dá certo para quem não é doente. Para quem é doente igual a gente, isso nunca vai dar certo na vida. Porque nós nunca conseguimos beber pouco. Nós nunca conseguimos usar pouco. Qualquer um de nós aqui que sair para usar hoje ou para beber, volta tonto ou extremamente dopado. Olha a redação que nós fizemos do Roberto. Roberto, 19 de fevereiro de 2020, 7h15 da manhã. O Roberto tem uma doença terrível. É verdade, ele tem um problema na perna. Não, essa aí é tranquila. Não é essa doença que nós estamos falando, não. Essa não é terrível. Essa doença que ele tem na perna nunca tirou nada. Essa doença da perna nunca afastou ele da família. Essa doença da perna nunca tirou ele do seio do ninho dele. Nunca afastou ele dos filhos dele. Essa doença da perna nunca trouxe nenhum desespero na vida dele.
É uma doencinha. Nós estamos tratando uma doença que acabou e arrasou a vida dele. É o alcoolismo. Essa sim que nós estamos falando. E agora o Roberto bate no peito e está ciente que não tem esperança nenhuma. O Roberto vai dizer assim: eu não tenho esperança nenhuma mais em relação a essa doença. E quando você não tem esperança mais nenhuma, você está concluindo, e aí nós vamos para o último parágrafo da redação para dizer: concluímos que o Roberto vai ter que passar vontade a vida inteira, porque a doença nunca vai ser curada. Então o Roberto nunca vai beber pouco, o Roberto nunca vai conseguir beber socialmente, o Roberto nunca vai conseguir. Então não tem esperança nenhuma em relação a essa doença. Ele tem que conviver com essa doença e conviver com a vontade todo dia. Todo dia ele tem vontade. A vontade da química e a tentação do capeta. É o quinca, a vontade da química, a tentação do capeta. A vontade da química, a tentação do capeta. Isso ele está condenado para o resto da vida. Gilberto, qual é a solução? Agora a gente entra com a solução. Se você encontrou um problema que não tem saída, é um problema que não tem saída. Ou alguém que acha que tem saída? Com Cristo tem. Com Cristo tem saída? Que tipo de Cristo? Gente, esse é o grande erro do cristão. Essa solução que a gente colocou aqui, solução. Esse com Cristo aí, não é assim com Cristo não, porque o Xavier abraçou Cristo, abraçou a igreja, e não foi a solução. Mas ele abraçou, mas ele não converteu. Mas parecido, o senhor quer dizer, a conversão. Tá vendo por que Jesus criou o batismo, a entrega? Tá vendo por que o Bill foi lá e decidiu criar um passo chamado entrega? Decidimos entregar a minha vida, porque não é fácil viver com vontade. Soiraí, o senhor sabe que tem 93% da população brasileira. Hoje nós somos 200 milhões, significa que 97. Não, 100 e não sei quantos milhões bebem tranquilo, sem essa doença. Eles não têm vontade, eles bebem porque 93%, Elielson, da população nossa, só nessa rua aqui você pega 93%, eles bebem, eles não têm vontade de beber. Eles não têm a obsessão e nem a compulsão. Eles bebem porque não tem nada para fazer. Eles bebem por hobby. Porque, vou ali assistir um jogo, vou beber uma cerveja. Mas se alguém chegar e falar assim: fulano, estão te chamando ali no seu emprego, ele larga aquilo ali uma hora, não está nem aí. Paga a conta lá, pronto, acabou. Nem lembra mais que aquilo ali existe. Ele para a hora que ele quer. Isso são 93% da população. Mas nós, os 7%, nós não paramos de beber a hora que a gente quer. E a gente não bebe só por hobby, não. A gente tem uma sede e um tesão pela bebida e pela droga incontrolável. Incontrolável. Por isso não tem cura, por isso não tem esperança. Nós não temos esperança nenhuma de um dia a gente se juntar a esses 93%. Você já pensou, Soiraí, agora sai com... O senhor tem algum irmão que bebe socialmente? Tem. Tem? Que controla? Agora o senhor já pensou o senhor sair aí para beber com o irmão do senhor? Ele bebe por hobby, porque ele não tem no sangue dele a obsessão e nem a compulsão. Ele não é alérgico. Aí a gente sai para beber com ele, ele chama o garçom, pede um chopp, talvez ele pede 2,
e ele pede a conta. E aquilo ali no alcoólatra já causa uma tristeza e uma depressão gigantesca, porque nós não queremos parar. E nesse momento, o que o senhor Iraí vai falar para o irmão dele? Eu vou continuar. Ele vai embora com a família dele, sem perder filho, sem brigar, sem bater, sem discutir, sem nada. O irmão dele vai embora, dormir. Talvez ainda vai ter uma noite tranquila com a esposa. E o senhor Iraí vai chegar bêbado em casa, brigando e quebrando tudo. Qual que é a diferença de um alcoólatra para um não alcoólatra? Obsessão e compulsão. Gente, nós somos obsessivos e compulsivos. O pior é que quem não é, não está sendo chamado a parar de beber. Quem que está sendo chamado a parar de beber? O obsessivo e o compulsivo. E é essa vontade que tem que ser estancada. Está vendo essa vontade nossa louca, essa vontade louca? Essa insaciedade. Você não tem... Aquilo não te satisfaz. O São Paulinho lá em Nepomuceno, ele deve conhecer gente que bebe uma cerveja e se satisfaz. Vai embora para casa. Não é, Paulinho? A pessoa bebe lá uma cerveja e vai embora para casa. Ele se satisfaz com uma cerveja. Eu pergunto aqui, tem algum de nós aqui que se satisfaz com uma cerveja? Não. Só se eu for acreditar em Papai Noel. Porque a gente fica 5 dias bebendo sem parar e ainda quer mais. Está vendo a diferença agora dos alcoólatras e dos não alcoólatras? O não alcoólatra bebe, gente. Esses 93% da sociedade bebe. Ah, mas me poupe. Eles não têm vontade de beber. Bebe porque foi lá no campo. Se mesmo bebe uma cerveja e larga o resto lá na lata, nem bebe aquilo lá tudo. Deixa eu te falar uma comparação muito tranquila aqui. Um não alcoólatra, se a cerveja esquenta, ele encosta. Algum de nós aqui já encostou uma cerveja só porque ela esquentou? Ah! Isso eu estou falando do álcool, imagina a droga. Você já jogou um crack fora porque o gosto é ruim? Mas faz você comer o cachimbo também. Estamos condenados a passar vontade o resto da vida. Estamos condenados a passar vontade o resto da vida. E diante dessa afirmativa de que estamos condenados a passar vontade o resto da vida, qual é a solução? Lógico, todo mundo acertou. Poder superior, não é? Porque esse poder superior, isso aí está escrito em todos os... No AA, no Alcoólicos Anônimos, no Narcóticos Anônimos. Agora, essa solução poder superior, nós temos no Xavier hoje um grande testemunho. Não é de qualquer poder superiorzinho que a gente vai... Não. Agora nós precisamos aprender a como buscar esse poder superior. Porque se nós buscarmos da mesma forma que o Xavier buscou, ainda foi pouco. O Xavier, então, hoje ele tem uma conclusão plena na vida dele. Faltou poder superior. Gilberto, mas faltou. Porque o que poderia ter faltado, Xavier? A não ser o poder superior. Faltou o poder superior. Faltou entrega. Porque, gente, para passar vontade todo dia, Elielso, é o que o Fernando ali... Esse agarrar com Deus não pode ser um agarrar assim. Esse agarradinho com qualquer coisa. Não. Você tem que imaginar que você vai passar vontade a vida inteira. Você imagina no carnaval agora. Você vai passar vontade. E aí? Qual é a solução? Eu vou continuar repetindo aqui, gente. Eu conheço o problema.
Eu conheço a solução e eu conheço o programa para a gente sair disso. Quem quiser ficar comigo aqui, nós vamos conseguir sair disso. Eu conheço o problema. Qual que é o problema? Passar vontade a vida inteira. Porque eu passo vontade. Faz 13 anos que eu tenho passado vontade. É lógico que com o tempo a gente vai conseguindo amenizar isso. Se você tirar as coisas que te levam a ter vontade. Eu até o CD que eu tinha, eu tive que quebrar. Porque até uma música me levava da vontade. Então você tem que eliminar. E isso é conversão, é nascer de novo, uma nova criatura. Não é um Jesus Cristo, eu vou para a igreja. Você vai fazer o que na igreja? Cadê a sua cruz? Eu tenho que dizer para o Elielso que ele está condenado a ser crucificado. Gilberto, eu vou ter que derramar sangue. Em relação ao álcool e droga, vai. Jesus foi condenado à crucificação em relação aos pecados do mundo inteiro. Ele pagou o pecado do mundo inteiro. Em relação ao álcool e droga do Elielson, ele vai ter que derramar sangue. Porque se ele não derramar sangue, você não dá conta. Se o senhor aí não derramar sangue, o senhor não dá conta. Porque eu estou derramando sangue. Ou você está achando que eu ficar sem bebida é o trem mais fácil do mundo? Facinho, né? Com os bolsos cheios. Facinho ir para a praia e você não beber um chopp? Não é facinho? Nós estamos crucificados todo dia. Essa é a nossa única esperança. Quem está sentado aqui, a única esperança nossa é sermos crucificados todos os dias para não beber e não usar. Todo dia é Jesus de um lado na cruz e eu do outro. Porque todo dia eu vou ter que aceitar na minha vida um sofrimento. Qual, Gilberto? Passar vontade. Todos os dias da minha vida eu vou ter que aceitar um sofrimento na minha vida. Qual, Gilberto? Passar vontade. Porque eu estou condenado a passar vontade o resto da vida. Se alguém aqui quer parar de usar, quer parar de beber, prepara-se. Porque poucos são os que conseguem levar essa vontade até o fim. Sem usar. A vontade está presente. E não pense que você tem esperança de perder essa vontade, porque essa vontade não vai passar nunca. Nunca vai passar. Não vem com essa história aí de acreditar em Papai Noel, não. Porque isso é acreditar em bula sem cabeça. Você acreditar que essa vontade vai passar. Não, essa vontade vai aumentar. E essa vontade aumenta na medida que os seus problemas aumentam. E na medida que as coisas não dão certo na vida, essa vontade multiplica por 10. E essa vontade você não pode ir para o primeiro gole, porque uma instituição de 85 anos já escreveu isso. Passe o que você passar, evite o primeiro gole. Porque se você voltar para ele, o monstro vai acordar com todas as garras afiadas. Portanto, gente, nós temos um problema sério, passar vontade. E passar vontade nos dias fáceis, né, Xavier? Até que dá. Eu quero ver você passar vontade o dia que a mulher virar para você e falar: eu não quero mais. Eu não quero você mais. Aí tua esperança que você tinha com aquela pessoa, de repente você não tem mais. E aí o que faltou numa pessoa convertida? Se fosse convertida, me resta Deus. Porque Deus não permite que um Xavier da vida põe mais valor numa mulher do que em Deus.
Porque era isso que a mulher do poço, a samaritana, estava fazendo. Ela não tinha saciedade com os maridos. E Jesus falou para ela: enquanto você não resolver sua vida com o marido, porque parece que você nunca se sacia com esses maridos. Por isso Jesus chegou ao extremo de dizer: aquele que não deixa pai, mãe, filho, por causa de mim, não é digno de mim. Aí a gente arranja uma moça, a moça nos traz uma esperança de uma vida em família. Você enxerga um caminho bonito lá na frente, de repente da zebra, você esquece que Jesus continua conosco e que o mundo não acabou, não. Jesus permanece, porque uma vez batizado, sempre batizado. Uma vez convertido, sempre convertido. Mas não é porque o meu caminho agora cruzou uma ponte, um problema seríssimo, que tudo agora eu vou cair no buraco lá na ponte, vou me jogar e vou me dar um tiro na cabeça e acabou. Isso aí não tem conversão nem aqui nem na China. Eu perdi uma oportunidade de família, mas Cristo continua. Se o Fernando, Deus o livre e guarde, perder essa princesa que ele tem na vida dele agora, é um trauma gigantesco, não é, Fernando? É um trauma violentíssimo. Mas Jesus permanece, porque saiu uma pessoa da minha vida, mas Deus não saiu. E é isso que tem acontecido com os cristãos, conosco que somos dependentes químicos. A gente começa uma vida de sobriedade, começa a dar certo, mas quando alguma coisa atrapalha, quando alguma coisa dá errado, parece que Cristo também foi embora. E aí, cadê o batismo? Cadê a conversão? Cadê a entrega? A ponto de... E olha que talvez por Xavier ainda foi tranquilo, porque para Paulo pediu para tirar o espinho da carne dele. Deus falou: não vou tirar não. Minha graça te basta. Tem coisa na vida que nós vamos ter que passar, Elielson. Tem situações terríveis na nossa vida que nós vamos ter que passar. E aí a gente vira para Deus e fala assim: mas já não basta passar vontade do álcool e da droga todo santo dia, ainda tem que passar pelo desemprego, pela humilhação, pela dor, pela doença, pelo não sei o que. Está vendo como quando o Sou Dair fala nós somos escolhidos? Todo alcoólatra e drogado é escolhido, porque o sofrimento dele é mais terrível do que o dos outros. Esses 93% de pessoas que estão aí nessa cidade, eles não sofrem não, hein? Ele não passa vontade, hein? Ele passa vontade do quê? Ele não tem obsessão e compulsão, hein? Mas não passa vontade não, hein? E nós que passa vontade toda hora, sofremos ou não sofremos? Quanto maior o sofrimento, maior a necessidade de Deus. Nós precisamos de Deus, gente. Não tem saída. Se vocês descobrirem alguma outra solução, passem para mim. Porque para mim até agora tem funcionado a conversão. Mais nada. E eu continuo passando vontade. Hoje vai ser um dia de vontade nas nossas vidas. E está vindo aí carnaval. A vontade vai multiplicar por 300. Será que nós vamos ser capazes de aguentar? Só quem tiver Cristo no coração. Porque quem não tiver vai cair. Quem não tiver é certeza que vai cair. Só quem tem Cristo no coração, quem carrega o poder superior na forma que você concebe, de igreja que você concebe, é a única solução. E se alguém tiver alguma coisa diferente, fale para mim agora, o cálice para sempre, como diz. Porque eu não conheço ninguém nesse mundo, pelo menos no Brasil, que conseguiu sair do álcool, a não ser pela conversão. Eu não conheço. Se vocês conhecerem, por favor me falem.
Ah, eu conheço um que falou que nunca mais bebia e nunca mais bebeu. Não era alcoólatra. Mentira! Ele tinha uma tendência ao alcoolismo, mas não chegou na doença, não. Se algum dia vocês ouvirem alguém falando que parou de beber por vontade própria, pode saber, essa pessoa não era alcoólatra. Não chegou na doença que nós chegamos, não. Essa pessoa tinha uma tendência ao alcoolismo. Portanto, ele deu conta de parar, porque ele tinha uma tendência à doença, mas ele não tinha atingido a doença ainda, não. A doença não tinha cometido nele ainda, não. Por isso que ele deu conta de parar por força de vontade. Nós que chegamos na doença, esquece. É só a conversão. Ou converte, ou morre. Não tem saída.